Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje a gente vai falar de Brasileirão que acontece nesse final de semana. Vamos aos palpites. O primeiro palpite fica para o jogo entre Avaí e Grêmio que acontece no domingo. O Avaí busca aí as possibilidades de permanecer na Série A para o próximo ano, mas pelas contas aí tá bem complicado e a equipe precisa vencer 4 de 8 jogos que tem pela frente, inclusive esse do Grêmio. E a equipe do Avaí tem alguns confrontos bem complicados aí pela frente. Uma vantagem é que o Grêmio irá com um time misto enfrentar o time do Avaí. O Grêmio vem de um resultado muito bom no meio da semana no jogo de ida pela Copa Libertadores. Fez 3-0 no Barcelona de Guayaquil e na próxima semana a equipe já vai ter o jogo de volta contra o Barcelona em Porto Alegre e o Renato vai poupar os seus atletas para esse jogo pelo Brasileirão contra o Avaí. Ficou bem nítido que o Grêmio abriu mão já do Campeonato Brasileiro, já algumas rodadas, em função da Copa Libertadores. É uma opção bastante arriscada por parte do Grêmio, mas o Renato Portaluppi está apostando aí todas as fichas na Copa Libertadores. Vamos ver o que vai dar. Se o Grêmio vai conseguir se encaminhar para a final e uma possível Taça Libertadores para a equipe gremista aí neste ano. Sendo assim, eu acredito que o Avaí possa aprontar para o Grêmio, como aconteceu lá no primeiro turno ainda, que o Avaí surpreendeu o Grêmio em plena arena do Grêmio. No primeiro turno, o Avaí venceu por 2-0 no jogo lá em Porto Alegre. O Avaí conseguiu fazer um jogo muito bom lá e era a equipe toda titular do Grêmio naquela época ainda, quando o Grêmio praticava aquele futebol bonito que a gente via, que inclusive a gente viu agora na Libertadores no meio da semana, mas o Avaí fez um grande jogo nesse primeiro turno. Então a equipe também se baseia nisso para agora fazer um bom jogo e conseguir vencer o Grêmio e sair dessa situação ruim que o Avaí está com essa possibilidade de rebaixamento. Então, para esse jogo, o meu palpite fica no empate anula aposta, com odds de 1,75 na casa de apostas Bet365. Nesse tipo de aposta, caso o jogo termine empatado, a aposta é devolvida e caso o Avaí vença, a aposta é ganha. A gente só perde essa aposta caso o Grêmio triunfe frente ao Avaí e ganhe o jogo. O segundo palpite fica para o jogo entre Vitória e Atlético Goianiense. Duas equipes em situações super delicadas. O Vitória é o 17º colocado e o Atlético Goianiense segue na lanterninha como veio praticamente todo o campeonato desde lá do início. O Atlético Goianiense até deu uma reanimada nos últimos jogos, mas mesmo assim decaiu de produção já e tá 3 jogos já sem vencer, numa sequência de 3 jogos. O Vitória tá numa sequência de 2 jogos sem vencer também. E o Vitória tem algo muito peculiar, que a equipe em casa não consegue fazer bons jogos. É impressionante, muitas vezes as equipes preferem atuar em casa, até por ter um mando de campo e tudo mais, jogar em frente à sua torcida, mas com o Vitória isso não acontece. Por incrível que pareça, o Vitória tem a pior campanha do Brasileirão como mandante e é o segundo melhor visitante. Na verdade, era o segundo melhor visitante até algumas campanhas atrás, agora tá ali na 5ª posição como mandante. Então o Vitória atua muito bem e se fosse pelo Vitória, a equipe só atuaria fora de casa no Campeonato Brasileiro, porque em casa as coisas não funcionam bem. E até por isso eu não vou cravar aqui a vitória da equipe do Vitória, porque eu acredito que o Atlético Goianiense possa vencer esse jogo. Mas eu prefiro ficar com a aposta de mais de 2,5 gols, que eu acredito que é muito interessante, até porque assim, o Vitória e o Atlético Goianiense, eles possuem as 2 piores defesas da competição, mas o Vitória já conseguiu marcar mais gols, inclusive, que o Santos. Então o Vitória tem um bom ataque, mas peca muito defensivamente. Talvez até se tivesse uma defesa mais sólida, com um ataque bom que tem, poderia estar numa posição bem mais confortável do que está hoje. Então o meu palpite vai ficar no mais de 2,5 gols, com odds de 2,05 na casa de apostas Bet365. Nessa aposta a gente ganha caso o jogo tenha 3 ou mais gols, independente de quem marque. E o terceiro palpite fica entre Atlético Paranaense e Chapecoense.
As duas equipes vêm de boas vitórias aí nos últimos 2 jogos, então as equipes conseguiram dar uma subida, dar uma guinada aí nesses últimos jogos. Isso é muito importante. Provavelmente ambas as equipes vão conseguir lutar por uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Isso é bem interessante. O Atlético Paranaense está em 9º, a Chapecoense está em 11º neste momento. Um fator que preocupa um pouco a Chapecoense é que lá na Arena da Baixada, onde o jogo será disputado, o gramado é sintético. Então, por isso, o elenco da Chape, toda a delegação da Chape já viajou um pouco antes para que fosse possível a equipe tentar se adaptar a esse gramado, até porque o tempo de bola é um pouco mais rápido, o jogo acaba se tornando um pouco mais ágil e isso pode ter interferência no confronto entre as duas equipes. Para esse confronto, eu vou ficar com o palpite aí no ambos marcam com odds de 2, na casa de apostas Bet365, e eu gosto também da possibilidade de mais de 2.5 gols a 2.05 também na Bet365. Essas duas apostas eu acho bem interessante, fico com ambos marcam, mas eu gosto das duas apostas, até porque são duas equipes que possuem bons ataques, mas defensivamente as equipes têm levado muitos gols, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Então, esse é o meu terceiro palpite para esse jogo aí entre Atlético Paranaense e Chape. E é isso aí, galerinha. Esses são os meus palpites para esse final de semana. Os jogos do Brasileirão acontecem no sábado, domingo e segunda-feira. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.